Olá! Hoje o tema da aula é produtos notáveis. É muito importante que você saiba muito bem esse tema, porque ele ajuda muito no próximo conteúdo, que é a fatoração, que é um conteúdo extremamente importante que costuma causar problemas para muitas pessoas. Bom, aí você pode me perguntar, tá, então eu vou estudar produtos notáveis só porque é importante para aprender outro conteúdo? Não, não é isso. Produtos notáveis, eles ajudam você a fazer contas mais rápido. Ele te auxilia no cálculo de determinadas expressões algébricas para que você efetue o resultado da conta sem precisar ficar fazendo aquela distributiva. E todos os produtos notáveis, sem exceção, podem ser feitos efetuando sua multiplicação usando a propriedade distributiva. Então, caso você esqueça alguma fórmula, caso você não se lembre, não precisa se desesperar. O que você faz? Você vai, abre a conta e faz distributiva. Mas vamos com calma. O primeiro caso de produtos notáveis que a gente vai trabalhar é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma a mais b elevado ao quadrado. O resultado disso é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E grave isso. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembra dessa frase, lembra desse jeito de se falar, que isso vai te auxiliar muito na hora de fazer conta. Então vamos para três exemplos. Primeiro exemplo, 2x mais 3y elevado ao quadrado. É como se o nosso primeiro termo fosse 2x e o segundo termo fosse 3y. Então o que a gente tem? 2x ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 3y, mais o quadrado do segundo termo, que é toda a expressão 3y ao quadrado. Então, desenvolvendo as potências e efetuando as multiplicações, temos 4x² mais 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12xy mais 9y². Então, esse é o desenvolvimento da nossa primeira expressão. Então, vamos para a segunda expressão. 2 terços de a mais b ao cubo elevado ao quadrado. Ah, mas o b está elevado ao cubo, não tem problema. A gente só vai usar uma propriedade das potências. No caso, potência de potência. Então, vamos lá. 2 terços de a é o primeiro termo. Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo, que é 2 terços de a, vezes o segundo, que é b ao cubo, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao cubo, e tudo isso elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, a ao quadrado, mais. Lembrando que multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. E lembrando que quando não tem nada embaixo da fração, a gente pode colocar 1. A gente teria 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3, então 4 terços de a vezes b ao cubo, mais potência de potência. Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 2 dá 6, então b ao cubo elevado ao quadrado, b elevado a 6. Terceiro exemplo, que é o x mais 2 ao quadrado, nosso exemplo mais simples, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes do primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então a gente teria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes 2 dá 4, portanto 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. X ao quadrado mais 4x mais 4. Galera, atenção!
muita atenção e muito cuidado com esse erro que é muito comum. A mais b ao quadrado não é a quadrado mais b quadrado. Para você entender isso, vamos trabalhar com números. 2 mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 4 dá 13. Só que se você fizer a soma 2 mais 3, dá 5. E 5 ao quadrado é 25. Percebe o erro? Então, não dá certo a gente distribuir o quadrado na adição. Quando que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso na multiplicação. A vezes b ao quadrado, aí sim. A quadrado, b quadrado. Como funciona então o quadrado da diferença de dois termos? É quase igual ao quadrado da soma de dois termos. A única diferença é que no lugar do sinal da adição, temos o sinal da subtração. Então, a menos b ao quadrado, a quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É praticamente igual à primeira fórmula que a gente viu, do quadrado da soma. Só que o sinal do meio, em vez de ser positivo, é negativo. Então, só uma observação. No quadrado da diferença de dois termos, a gente está considerando o primeiro termo sendo A e o segundo termo sendo B. Ou seja, a gente está considerando B em modo. Então, para ficar mais fácil, para não ficar trocando sinal, confundindo sinal, sempre considera o A e o B positivos. Ponto. Isso quase nunca vai dar problema. Quase nunca porque vai ter um caso especial que no final da apresentação eu comento. Então vamos para o primeiro exemplo do nosso quadrado da diferença, que é muito parecido com o quadrado da soma. Então a gente teria lá o quadrado do primeiro termo. Quem é o quadrado do primeiro termo? Bom, o primeiro termo é 2x, então vai ficar 2x, todo o termo elevado ao quadrado. Cuidado com o uso dos parênteses. Sem os parênteses só fica 2x quadrado. Não 2 vezes x todo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é o 5, lembrando que a gente não considera o sinal nas fórmulas, mais 5 ao quadrado. Então a gente teria 4x quadrado menos 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 é 20, 20x mais 5 ao quadrado, 25. Então aqui, nosso segundo exemplo, é a expressão 3 sobre 2x menos y ao quadrado. Uma dica que talvez ajude para todos os casos é você escrever a fórmula. A gente sabe que a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo cara. Então, o que pode ajudar? Você pode pensar que o a é o 3 sobre 2 vezes x e o b é o y. Então, a gente teria lá 3 sobre 2 vezes x menos y ao quadrado seria igual ao primeiro termo ao quadrado, 3 sobre 2x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 3 sobre 2x vezes o segundo, que é o y, mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. Dá para a gente simplificar um pouco aqui. Dá para a gente simplificar esse 2 com esse 2 no denominador. E assim, a gente, fazendo a multiplicação e efetuando as potências, calculando as potências, teremos que o desenvolvimento de 3x sobre 2 menos y ao quadrado é 9 quartos de x quadrado menos 3xy mais y ao quadrado.
Temos então o nosso terceiro caso, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então a gente tem uma soma, a mais b, e uma diferença, a menos b. O resultado dessa multiplicação é o que a gente chama de diferença de quadrados, porque é uma diferença entre dois números que estão elevados ao quadrado, a ao quadrado e b quadrado. Vamos para o nosso primeiro exemplo, 5x menos 1 vezes 5x mais 1. Então, o primeiro termo ao quadrado, 5x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Primeiro termo, então, 25x quadrado menos 1. Então, vamos para o nosso segundo exemplo, que é 2x sobre 3 menos 4 vezes 2x sobre 3 mais 4. Então, seria o quadrado do primeiro, toda a expressão 2x sobre 3 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, x elevado ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado, 16. Então, esse é o desenvolvimento do nosso produto notável 2x sobre 3 menos 4 vezes 2x sobre 3 mais 4. Bom, então, nosso quarto caso é o cubo da soma de dois termos. Perceba que a gente tem 4 termos como resultado. Quando o expoente era 2, a gente tinha um resultado com 3 termos. Agora que o expoente é 3, temos um resultado com 4 termos. E o resultado de a mais b ao cubo é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, vezes o cubo do último termo. Bom, o que você pode lembrar para tentar decorar essa fórmula, que ela é um pouco mais extensa do que as outras? Pense o seguinte, o expoente do primeiro cara, que é o a, ele começa com 3. No segundo termo, o expoente vai para 2. No terceiro termo, o expoente do a é 1. O expoente do a é 1. E no quarto termo, não temos o a. Já no segundo termo, no b no caso, começa não aparecendo b, depois o b aparece sendo elevado a 1, sendo elevado a 1, né? Depois ele aparece com o expoente 2, e depois ele aparece com o expoente 3. Então, os expoentes do primeiro termo vão decrescendo, e os expoentes do segundo termo vão crescendo. Talvez isso ajude para lembrar um pouco da forma. Então, vamos ao exemplo 2x mais y elevado ao cubo. Então, vamos. O cubo do primeiro termo, 2x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que é o 2x, todo o termo elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o y, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, y ao quadrado, mais o cubo do último termo, que é y ao cubo. Então, desenvolvendo as potências, teríamos 8x ao cubo, mais 3 vezes 4. Opa, dá uma apagada aqui. Vezes 4. X ao quadrado, vezes y, mais, vamos fazer direto, 3 vezes 2 dá 6, x e y ao quadrado, mais y ao cubo. Então, efetuando as multiplicações que dá para a gente efetuar, a gente teria 8x ao cubo como primeiro termo, mais 12, que é 3 vezes 4, x quadrado y, mais 6x e y ao quadrado, mais y ao cubo. E o cubo da diferença de dois termos também não é muito diferente do cubo da soma,
só que ele tem um detalhe nos sinais. Perceba que o primeiro termo é positivo, o segundo termo é negativo, o terceiro termo é positivo e o quarto termo é negativo. Você pode pensar o seguinte, que ele sempre vai na ordem mais, menos, mais e menos. Então ele começa positivo, o segundo termo é negativo, o terceiro termo é positivo e o quarto termo é negativo. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do último termo. Então vamos lá, pessoal. Resolvendo o nosso exemplo, 5p menos 2q elevado ao cubo. Então, seguindo a forma, seria o cubo do primeiro termo, 5p elevado ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo. Lembrando que a gente não está considerando o sinal. Mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. Então, 2q ao quadrado, menos o cubo do último cara, que é o 2q elevado ao cubo. 5 ao cubo é 125. 125 p ao cubo. Menos 3 vezes 5 ao quadrado é 25. 25p quadrado vezes 2q. Mais 3 vezes 5p vezes 2 ao quadrado é 4. Q quadrado menos 2 ao cubo é 8. Q elevado ao cubo. E agora a gente faz as multiplicações e termina a nossa expressão com 4 termos. O primeiro termo é 125p ao cubo. O segundo termo, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 25 dá 75. Se não, 2 com 25. E 75 vezes 2, 150. 150 p quadrado Q. Mais 3 vezes 5 vezes 4. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 4 vai dar 60. 60p Q ao quadrado. Menos 8 Q ao cubo. E isso conclui o nosso exemplo. Bom, então vamos para alguns exercícios. Minha sugestão é que você pause um pouco o vídeo e tente resolver eles primeiro sozinho. Se você não conseguir, continua o vídeo e a gente vê como é que resolve. Bom, então vamos lá. Como que a gente resolve um problema desses, tendo em vista o conteúdo que a gente acabou de ver sobre produtos notáveis? A gente sabe que A mais B é igual a 5. Bom, então vamos partir daí. A mais B é igual a 5. Ou seja, se eu levar os dois lados da equação ao quadrado, eu tenho que A mais B ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Desenvolvendo essa expressão, o que a gente tem? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a 25. Tá, mas e daí? E daí que é o seguinte, dentro dessa expressão, a gente encontrou um resultado. A gente sabe que A mais B, que A vezes B, perdão, é igual a 2. Então a gente tem que A quadrado mais 2 vezes 2 mais B ao quadrado é igual a 25. Lembrando que esse segundo 2 veio justamente do enunciado. Então a gente tem que A ao quadrado mais 4 mais B ao quadrado é igual a 25. Ou seja, A quadrado mais B quadrado é igual a 21. E isso conclui o exercício.
Bom, então vamos lá, galera. Mesmo esquema então do exercício anterior, dá uma lida e tenta resolver. Pausa um pouco o vídeo e tenta resolver. Então vamos lá. A gente sabe que x menos 1 sobre x é igual a 3. Então vamos lá. X menos 1 sobre x é igual a 3. Se eu levar os dois lados da equação ao quadrado, o que eu tenho? X menos 1 sobre x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então a gente vai ter que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes x vezes 1 sobre x, mais o quadrado do segundo, 1 sobre x ao quadrado, vai ser igual a 9. Então o que a gente tem? Perceba que essa expressão x vezes 1 sobre x dá para a gente simplificar. Então temos que x² menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 9. Temos então que x² mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 9 mais 2. X² mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 11. E isso conclui o exercício e conclui também a aula de hoje.